Meus irmãos, a paz de Jesus. Antes de ir ao próximo áudio, queria dizer para os irmãos que o nome do canal está sendo mudado e eu estou colocando o nome Deserto da Restauração. O conteúdo do canal continuará sendo o mesmo, o entendimento que se tem acerca de casamento e acerca da aliança, da primeira aliança e da restauração, também como o entendimento que se tem acerca de que Deus pode sim restaurar um relacionamento, um noivado, desde que esteja dentro da direção dele, um namoro também, continua o mesmo entendimento. A mudança do nome do canal é só para poder evitar algum tipo de exposição, alguma dificuldade proveniente disso, dessa exposição. A palavra de Deus ela diz assim, em Gênesis capítulo 18, no verso número 14: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornaria a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A nossa jornada é uma jornada de fé. E a nossa fé é o que nos faz ficar de pé na busca da restauração. Não é o que vão falar, não é o que vão argumentar, não é nenhum tipo de argumento. É a nossa experiência com Deus. E essa experiência ela é basicamente fundamentada na fé. A fé ela é por si só um fundamento. A palavra fala em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção de coisas que se esperam. Então, fé é isso. Você não vê, mas crê, você espera mesmo nada dando certo. Abraão, ele é o pai da fé. As promessas que foram feitas por Deus a Abraão, elas se estendem a nós pela fé. Por isso que ele é o pai da fé. Então, as promessas de que a família dele seria bendita, de que os que abençoarem ele seriam abençoados, e os que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Então, todas as promessas, elas foram estendidas a nós pela fé. E Abraão teve uma jornada muito dura, muito difícil. Ele saiu de Ur dos Caldeus, da terra de seus pais, da sua parentela. Ele seguiu para um local desconhecido, ouvindo a voz de um Deus desconhecido. E isso tudo foi uma atitude de fé. E o Senhor colocou essa fé no coração dele, ele cumpriu, ele obedeceu, porque a fé ela vem e ela é demonstrada pela obediência. Quem não obedece não crê. Então ele obedeceu e houve ali uma contenda entre os pastores de ovelhas de Abraão e os pastores de ovelhas de Ló. Eles se separaram. Ló foi para Sodoma e Gomorra, aquele território ali, perto das Campinas do Jordão, nas Campinas do Jordão, na verdade. Houve uma guerra contra 5 reis. Abraão teve que ir lá socorrer o seu sobrinho Ló. Ló passou por maus bocados, com essa situação de se separar do seu tio. E tudo que Abraão tinha naquele momento, o mais próximo que ele tinha de um filho, era Ló. Então todo o cuidado, o amor e o carinho e a preocupação que nós vemos ali no capítulo 15, 16, 17, 20, até o 20 mais ou menos de Gênesis, de Abraão, a preocupação de Abraão para com Ló é justificada devido ao fato de ele não ter um filho. Mas no capítulo 18, a palavra fala que 3 anjos eles aparecem a Abraão. Eles vão até a tenda dele e ali declaram a ele que mesmo ele, Abraão, já velho, e a sua esposa também, 2 idosos de 90 anos aproximadamente, e seriam pais de um filho, e através desse filho seria dada a continuidade, a semente dele, e as promessas que Deus tinha feito a ele no início da jornada dele se cumpririam através desse filho, na vida desse filho. Sara, ela ri, ela duvida, mas Abraão também duvida. E Abraão ele já tinha duvidado antes, na verdade, porque embora ele aceite todo esse propósito, tudo aquilo que lhe fora falado antes desse episódio dos 3 anjos, Deus já tinha lhe prometido isso. E ele tinha visto que a promessa demorava, Sara também viu que a promessa demorava demais a se cumprir. A sua serva egípcia chamada Agar, e Abraão tinha ali conhecido aquela mulher e disso veio um filho chamado Ismael. Lá no capítulo de número 16, e o versículo 2 diz assim: E disse Sara a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E aí o finalzinho: E ouviu Abraão a voz de Sara. Ele já tinha escutado a voz do Senhor. A promessa de Deus se cumpriria na vida deles, Só que ela diz: Olha, o Senhor tem me impedido de gerar. O Senhor não tem cumprido aquilo que ele prometeu. Entra, pois, a minha serva Agar e dai-me filhos. Ele deixa de ouvir a voz de Deus e naquele momento ele ouve a voz da sua esposa. Ele escuta o conselho dela.
o pai da fé, naquele momento, ele não creu naquilo que Deus já tinha prometido antes, lá no capítulo de número 16, no capítulo de número 15, e ele ali passa a duvidar. Ele toma essa atitude, nasce essa criança chamada Ismael, e as consequências da desobediência, as consequências talvez da ansiedade, da precipitação e da descrença, porque naquele momento ele não creu que Deus ia cumprir as promessas na vida dele. Elas se veem até hoje, porque de Ismael saíram os árabes, né, a maior parte deles, e até hoje o povo de Israel é atacado pelos filhos de Ismael, né, que são os árabes. Nós vemos aí que tem guerra até os dias de hoje. Essa promessa ela é reafirmada no capítulo 18, e eles dizem esse versículo que é bem lembrado por nós: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E essa é a pergunta que Deus ele faz. Tem alguma coisa que seja difícil para Deus? Porque para nós tem. Para nós é óbvio que tem, né? Nós olhamos o cenário às vezes e falamos, olha, ficou difícil. E se não bastasse que já estava difícil, às vezes fica até pior do que já estava. E tem hora que não fica difícil não, irmão. Vamos ser sinceros. Tem hora que fica impossível. A gente olha e a gente fala assim, Senhor, misericórdia, não tem mais jeito. É Lázaro, né? Já tinha morrido, faziam 4 dias e cheirava mal. Quer dizer, além de o tempo ter passado, já está fora do tempo, ainda cheira mal. Tá todo mundo sabendo, todo mundo sabe o que aconteceu, é uma vergonha que só. A gente fala assim, Senhor, quando voltar, como que vai ser? Como que vai ser isso, né? Você vai ter que... Eu acho que é um novo casamento, vai ser uma nova história, porque tudo aquilo que se tinha foi destruído. Foi destruído. A gente fala restauração, né? Mas é praticamente uma reconstrução do zero, né? Uma restauração lembra muito você pegar algo que já existe, né? E refazer ali uma obra, mas às vezes parece que, na verdade, não é uma restauração, parece que a casa foi toda destruída, o Senhor tira os entulhos, né? E faz uma nova casa. Então seria uma reconstrução, ele reconstrói algo novo, faz algo novo. E pode parecer impossível, pode parecer difícil, mas para Deus não é. Para Deus não é. E ele determinou um tempo, ele diz, ao tempo determinado eu tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Havia um tempo, havia um momento para que a promessa de Deus ela se cumprisse na vida de Sara e na vida de Abraão, e também há um tempo para que a promessa do Senhor se cumpra nas nossas vidas. E não é o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo humano, é o tempo da lógica, o tempo do nosso sofrimento, muitas das vezes, né? Mas o tempo de Deus ele funciona diferente do nosso. Deus ele sabe a hora perfeita para vir com a bênção e para fazer cumprir a sua palavra. Como eu falei, né? E aqui eu queria ressaltar, humanamente falando, era impossível mesmo, né? 2 idosos gerar um filho. E Deus ele é tão fiel nas suas promessas, ele faz as coisas de uma maneira tão surpreendente, que Sara não só gerou Isaac, como ela amamentou. Ou seja, imagina, né? Uma idosa, uma senhora, né, de quase seus 90 anos, gerar um filho e ainda amamentar o filho. Deus ele ainda mostrou mais uma vez o seu poder. Ela riu quando ela soube da notícia. Depois, quando o anjo perguntou, você está rindo? Ela mentiu ainda. Ela falou, não estou rindo não. Ele falou, tu riu sim. Tu riu sim que eu vi você rindo. Talvez fosse nós ali naquela situação, a gente ia dar gargalhada, né? De nervoso. Tem situações que se apresentam que a gente é só rindo mesmo para não chorar. A gente fala assim, misericórdia, Senhor. Parece que está piorando, né? Parece que piora, e piora muito às vezes. Né? Às vezes não parece, não. Piora mesmo, piora muito. Só que Deus ele é maravilhoso. Nós não conseguimos enxergar o plano completo das coisas e o que Deus está fazendo. Por isso que a fé ela é indispensável. Porque a fé ela nos liberta da nossa limitação humana. A fé ela não tem concessões, ela não nos prende ao tempo, ela não nos prende aos acontecimentos, às circunstâncias, às notícias, não. Então, se tem uma coisa que os irmãos devem buscar, que eu devo buscar, cada um de nós, no nosso deserto, a nossa busca pela restauração, porque aqui não se trata só de restauração de casamento, de relacionamento, de restauração de vida. Deus ele está fazendo uma restauração de vida. Então, se tem uma coisa que nós devemos buscar, é ter fé. O Senhor acrescenta fé no meu coração. Ponha fé, para que eu venha crer
diante de qualquer situação que possa se apresentar. Eu acho bem espontâneo, né, o riso de Sara, porque mostra a fraqueza, né, e essa fraqueza, essa descrença, ela é comum a todos nós. Eu não gosto de super-heróis do deserto, não gosto. Super-homens do deserto, pessoas que são muito fortes, que não têm fraqueza, porque todo mundo tem fraqueza. Todo mundo tem o seu dia de fraqueza. Eu até fevereiro eu nunca tinha pensado em desistir. Depois de fevereiro eu comecei a pensar e agora é uma coisa que assim, todo dia eu faço uma escolha de continuar lutando, né? Porque o pensamento é contínuo, as situações elas se apresentam. Então eu sou fraco, nós somos fracos. Na nossa fraqueza, a graça do Senhor ela nos basta e o poder dele se aperfeiçoa. Então, Sara duvidou e Abraão lá atrás também duvidou. No capítulo 16 ele duvida, e a palavra fala que ele deu ouvidos à voz de Sara. Deus já tinha falado com ele e ele ouviu a sua esposa, né? E ali teve um filho com Agar. Então, normal, a dúvida, a descrença, o Senhor ele nos leva ao limite. Ele nos leva ao limite, ao nosso limite. E às vezes a gente pensa assim, já estou no meu limite. Aí ele fala assim, não tá não, ainda tem mais um pouquinho. Aí vai lá e espreme mais ainda, a gente, ai, misericórdia, Senhor. Aí a gente fala, Senhor, eu cheguei no meu limite. Ele fala, não, ainda tem mais caldo aí. Aí ele espreme mais ainda. E nisso aí acontece mais 2, 3, 4. Porque a gente pensa que a gente está no limite, a gente não está. Porque a gente não conhece, nós não conhecemos o nosso limite. Então Deus ele nos leva ao limite para que venhamos a testemunhar depois o seu poder e ver o milagre acontecendo. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Senhor Jesus.